Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e chegamos ao último vídeo, pelo menos por enquanto, sobre o Descomplicando Tecnologia, tá? Que é a série de vídeos aqui para quem está começando aqui na área ou veio de outra área sem ser de tecnologia e tem um foco mais aqui para gestão, né? Que é aquele, se você é daquele que não vai precisar colocar a mão na massa, né? Então eu acho interessante você saber alguns conceitos, né? Então aqui na playlist, depois você dá uma olhada ali, assiste lá do começo. Eu já falei de várias coisas, de servidores, já falei de rede, linguagem de programação, banco de dados. E eu vou finalizar aqui com APIs. Tá, se você tá gostando aqui do conteúdo, tá? Aproveita já agora, senão depois você vai esquecer. Já dá um like aqui no vídeo, tá? Já se inscreve no canal, repassa esse vídeo para quem tá entrando aí na área de gestão e também não veio da área de tecnologia, tá? Para ver se esse conteúdo ajuda, né? Para dar mais informação, tá? Porque tem muita área, a tecnologia tem muita coisa e eu acho que esses vídeos eu consegui dar uma filtrada para só mais no que interessa mesmo, tá? E lembrando que você pode me seguir lá nas redes sociais, né? Se tiver alguma dúvida me manda lá que eu vou responder por aqui, tá? Então vamos lá aqui. Então, sobre APIs, tá? Application Programming Interface, tá? Uma interface de programação para aplicação, tá? Então, é um conjunto, o que está escrito ali na definição, né? Um conjunto de regras que as aplicações usam para se comunicar, tá? E, na verdade, é bem isso mesmo, tá? Então, hoje você tem um requisito muito comum, né? Se você vai fazer um sistema, falar, vai ter equipe de front-end, né? Que vai fazer lá a tela, vai fazer a parte de mobile e vai ter a equipe de back-end que vai fazer a API ou as APIs, né? Um conjunto de APIs. Porque isso ficou um padrão muito fácil, né? Então, assim, se vocês pensarem na questão de necessidade, né? Pensa, por exemplo, num site de e-commerce, eu vou entrar ali, pegar uma lista de produtos, tá? Então, assim, a pessoa que está fazendo front, né? O que ela vai fazer? Bom, eu vou fazer uma tela, eu vou colocar um campo ali para a pessoa digitar o que ela quer buscar, né? Sei lá, celular. Aí eu tenho que chamar alguma coisa, né? Que seria no caso a API, que eu vou falar celular e ela vai me devolver a lista de produtos que tem a palavra celular, tá? Então, assim, isso antes não tinha muito um padrão, né? Isso era feito, né? Mas não existia muito um padrão, tá? Então, as APIs, elas são um padrão, né, que vem surgindo no mercado e elas acabaram, felizmente, se tornando um padrão que fica fácil de usar para uma API que você que faz e uma API que outra pessoa fez, né? Então, por exemplo, se você fez um sistema que você precisa fazer, por exemplo, uma entrega ou fazer um cadastro que você quer identificar pelo CEP, você quer, por exemplo, a cidade que a pessoa tá, você pode usar a API dos Correios, por exemplo, ou tem outras parecidas com a API dos Correios, que aí, dado algumas informações, cidade, CEP, você já consegue pegar o endereço corretamente, tá? Então isso é bem útil, é muito útil, tá? E assim, isso é usado isso virou certamente um padrão de mercado e é largamente usado, tá? Então por isso que às vezes quando você tem um time que vai fazer um sistema, até um sistema simples, ele vai optar por API. É uma decisão correta, tá?
E assim, isso na verdade APIs, se vocês, talvez antes de APIs, talvez escutaram esse termo Web Service, tá? Porque é uma ideia basicamente parecida, né? Que, assim, API você pode entender como eu falei, que é quando você tem lá uma interface que você vai solicitar e vai pedir alguma coisa para a aplicação fazer. Agora imagina isso se tivesse na internet, disponível na internet, né? Ou disponível numa rede local, tá? Então assim, seria um serviço que está lá na web disponível para usar, tá? Então essa que é a ideia de web service, né? Então ele fica lá disponível, então aí os outros times podem usar. Só que aí, como qualquer serviço disponível na internet, você tem que não pode esquecer da parte de segurança, tá? Então aí a segurança web service também ela tem que sempre ser tratada, né? De qualquer serviço web tem que sempre ser tratada. Tá? E então eu vou lembrar aqui, né? Quando surgiram lá os web services, né? Inicialmente, né, antes, acho que um dos primeiros assim que eu me lembro que eu trabalhei, né, foi essa linha do SOAP, né? E o SOAP ele usava, né, para você comunicar, né, com esse web service, você usava XML, né? Então assim, para você, esse exemplo que eu falei do catálogo de produtos, né, que tem lá a palavra celular, então eu usaria um XML para fazer esse pedido, tá? Só que o SOAP ele era um pouquinho mais complexo que isso, né? Você precisava ter um web service, como se fosse um contrato no seu sistema para você poder usar um web service, né? Ele não era algo muito simples de usar, né? E aqui tem esse código aí que é um exemplo de uma chamada aqui de uma previsão do tempo, né, para pegar ali quais são os dados meteorológicos lá de Brasília, né? Então, esse é um exemplo de uma chamada de SOAP, né? Então, assim, e SOAP é um web service que ele foi assim muito famoso até tá lá para 2000 e pouco chegar ao REST, né? Os serviços de REST, que aí eles deixaram de usar o XML, né? E deixaram de usar também essa questão de você precisar ter um contrato, de você precisar ter uma versão client, né, no seu sistema para você poder usar um web service. Não, eles tiraram essa complexidade, né, e deixaram a coisa bem mais simples, né? Então você quer usar um web service ou você quer usar uma API que é do tipo REST, né? Então o que você precisa? Você não precisa ter nenhum cliente, nada. O único padrão que você precisa fazer é você me mandar o pedido, né, o que você quer, em formato JSON, tá? Só isso. Tá aqui esse esquema, como está no slide ali, que é de chave-valor, que é um esquema que é muito simples de trabalhar. Vamos mostrar um exemplo aqui. Tá. Então aqui ele comenta aqui da integração, né, que você tem com os APIs, os benefícios. Basicamente o benefício que você tem é que quando você trabalha com API, você meio que não tem muito vínculo com a tecnologia que aquela solução está usando, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu falei para vocês dos Correios, né? Eu estou usando uma API que eu passo o CEP e ela volta a cidade, por exemplo, e o endereço da pessoa. O que ele está usando por trás da API? É banco de dados relacional? Não é? Não interessa. Essa que é a melhor parte, não interessa. E assim, e se o time lá dos Correios decidir mudar, né, isso também não vai te afetar, né? Eles trocaram lá o MySQL por Oracle, por exemplo. Isso não te afeta em nada, né? Porque você está usando simplesmente a API, né? Você tem uma independência muito
muito grande, né? Então você simplesmente manda uma solicitação via lá formato JSON, tá? Aquele que é usado lá no JavaScript. Você manda para ele e você recebe a resposta só, né? Então essa abordagem, ela te dá essa independência, né? Muito grande, e por isso que ele é muito usado, né? Então, até hoje, assim, as APIs são muito usadas porque você consegue, então, ter essa independência muito grande, tá? Então, isso significa, então, se você tem lá um sistema que você tem uma equipe de front-end que já está usando a API, e o pessoal de back-end decide mudar, por exemplo, faz essa troca de banco de dados, né? Então, o time de front-end não vai ser afetado, né? Porque a API não muda, o que muda lá é um banco de dados. Então, quem vai ter que trabalhar ali é o time de back-end. Então, o time de front-end não precisa se preocupar. Tá? Então, antigamente, né, você não tinha essa diferença de front-end e back-end. Era tudo meio que junto, né? Então, você tinha você tinha mais desenvolvedores, que eram os que a gente chamou de full stack, né? Que ele fazia tudo. Ele fazia a tela, ele fazia a implementação e ele fazia também a conversa ali via SQL com o banco de dados, né? Então, essas decisões, como troca, não sei o que, de banco de dados, né? Aí ele estaria afetando praticamente a aplicação inteira, né? Agora, com o uso das APIs, né, não teria mais esse problema. Tá? Aqui alguns exemplos, né, de APIs que você tem no mercado, tá? Mas você tem até uma lista eu vou deixar aí na descrição de APIs públicas, tá, que você pode usar para várias coisas. Aí são alguns exemplos, né, que você tem de mapas, né, API lá do Twitter que você pode usar, do Spotify, do PayPal, mas você tem várias outras, tá? Bom, então assim, agora para resumir, né? Então, basicamente, API, o que são as APIs, né? Então, basicamente um conjunto de regras, tá? Que você tem mas vocês podem simplificar, né? Lembrando do exemplo, como se fosse um serviço que você está usando, né? E você manda uma solicitação para esse serviço e ele te devolve a informação que você pediu, né? Então você pode pedir uma lista de algum produto, você pode pedir um cadastro de alguma coisa, você pode pedir, sei lá, uma atualização de uma cobrança, enfim, pode ser várias coisas. Então, pode ser uma foto, enfim, validar uma foto, né? Pode ser várias coisas. Tá? E aí você tem esse conceito mais abrangente, né, que são os web services, né, que seria basicamente quando você tem uma API, tá, que aí elas usam aí você tem as APIs REST, né, que elas são as mais usadas, tá? Antigamente você tinha as APIs SOAP, que usam ainda, né, XML. Hoje eu acho que talvez pelo menos 80% das APIs que existem por aí, elas funcionam em cima do HTTP, usando REST, tá? E cada vez menos você tem APIs usando SOAP. Tá? Então, se você vai fazer um sistema novo, provavelmente você está usando SOAP e talvez até você nunca tenha ouvido falar. Aliás, provavelmente você está usando REST, né? Você vai fazer um sistema novo. Provavelmente você já vai estar usando REST, né? Isso nem passou por a cabeça de usar outra coisa, né? E talvez você nunca tenha ouvido falar de SOAP antes, tá? Então, hoje é assim que a gente está. É nesse nível de uso, tá? Então, eles já viraram meio que padrão, tá? E, bom, aí você tem, ele fala aí alguns integrações que vai envolver soluções robustas com várias fontes de dados, tá? E essa que é a ideia. Então a ideia é, se você tem, e cada vez mais, né, se você tem um produto, isso já está virando meio que um padrão, né? Se uma empresa ela se consolida no mercado, que ela oferece a solução para alguma coisa, né, que ela tem algum aplicativo, alguma coisa, então
provavelmente ela oferece também uma API para empresas terceiras usarem isso para fazer alguma coisa. Né? Os exemplos que ele mostrou lá, né? Por exemplo, lá o PayPal, né? É um exemplo. O Google, né? O Google oferece lá algumas soluções que você pode usar, né? De mapas, mas ele também oferece uma API, né? Para você conseguir usar um mapa e usar dentro do seu sistema. Tá? Bom, então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Tá? Claro que a parte de API ela tem muito mais. Eu não quis entrar muito aqui em detalhe dos métodos que tem lá, get, post, que eu acho que não vem ao caso. Eu acho que aqui é mais para dar uma visão geral, né, da proposta da API, né, de ser uma coisa de você ter um serviço independente, né, onde o back-end pode mudar a implementação e o front-end não muda nada, tá? Acho que isso é importante vocês entenderem. Tá? Mas se ficou aí alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Não deixa aí de dar o like, comenta aí o que você achou. Se você acha que eu devo fazer mais algum vídeo, algum outro assunto, comenta aí e a gente se vê aqui no canal. Um abraço e até a próxima.